Então, eu comecei lá em 2006, lá na Mabel Alimentos, né? Fui contratada como supervisora de produção e cheguei lá, meio que aterrisei e entendi assim, poxa, comecei num lugar onde não sei nada, né? Aquela sensação de dormir em alguma aula, que eu não sei que aula foi, mas eu não sei onde tinha que falar e fazer tudo aquilo que estão me pedindo aqui. Foi realmente um grande susto, um baque muito grande na hora que eu me deparei com a realidade da indústria. Né? Os processos, né? Que a gente vê processamento, mas a gente não vê a dimensão do processamento tal como ele é, né? A gente vê muito do tamanho mais ou menos de um teste de bancada no máximo, ou um teste de piloto de laboratório, mas a gente não tem uma dimensão real dos tamanhos, né? Das proporções que uma indústria de fato tem. E aí cheguei lá, comecei a trabalhar com 23 funcionários, funcionários com mais de 20 anos de casa, e aí a gente já até trocou umas ideias sobre isso, né, Túlio? Funcionários antigos e que geralmente têm uma dificuldade de aceitar aquilo que a gente quer falar, aceitar aquilo que a gente quer propor, né? Existe uma dificuldade muito grande com esses funcionários mais experientes, né, no processo. E eu entrei nessa indústria e fiquei um pouco, confesso para vocês, um pouco traumatizado, né, desse choque que foi entrar na indústria. Como que foi isso, por exemplo, para você, Mariana, para você, Wellington, Túlio? Como Olha, para mim foi bem difícil também. Me imaginei nas suas palavras, assim, porque a realidade da vida acadêmica é bem diferente da indústria, muito. né? Uhum. Eu fiz alguns estágios durante a graduação, mas não numa proporção assim muito desafiador. Uhum. Aí eu entrei numa empresa de biscoitos como gerente geral, direto, assim, quando eu me formei. Não foi na E Mabel, não, né? não foi na Porque a Mabel. Mabel tem uma unidade perto de Joinville. Esqueci o Ah, nome da legal. cidade. É uma cidadezinha Tenho pequena, família lá. Barra Longa, alguma cidade Não pertinho de. conheço. Muito próxima a Joinville, a unidade. E, sim. Então, aí foi difícil também, porque como era uma empresa bem pequena, eu tinha responsabilidades como compra de matéria-prima, qualidade, liberação de produto e treinamento, Uhum. implementação de certificação, era Uhum. tudo, 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 assim. Entendi. Então, foi um desafio bem grande. Depois eu fui supervisora de produção numa outra empresa, que daí foi um desafio, eu acho, maior ainda, pelo contato com mais próximo, né, do chão de fábrica, assim. Uhum. E depois fui coordenadora de uma outra empresa, que aí eram 400 funcionários, e aí foi maior ainda, mas aí como era só da garantia da qualidade, foi mais direcionada a função. Então, vários desafios assim ao longo do caminho, mas foi bom por eu entender qual a área que eu mais gostava também, né? A gente tem esses desafios para realmente ver o que a gente gosta ou não, porque eu trabalhei também na parte de P&D e na parte de qualidade. Eu vi que não era isso que eu queria, assim, P&D de maneira alguma e qualidade também de maneira alguma, não gostava. Uhum. Então, por isso que eu falo assim, eu tive alguns estagiários ao longo desse caminho e eu sempre falava, olha, faz estágio em todas as áreas possíveis, né? Pra realmente, quando te formar, tu já ter um caminho, assim, mais direcionado, onde tu vai se achar mais. E a É. garantia da qualidade foi o meu lugar, sabe? E é onde eu Uhum. trabalho hoje e não pretendo sair, assim, tão cedo. O estágio, ele acaba dando essa dimensão pra gente, né? De Exato. se a gente quer ir para um lado ou para o outro, ou aquilo que não quer. Eu falo muito para quem eu É, tenho oportunidade de entrevistar, que a gente não precisa necessariamente cair no primeiro lugar que te aprovam, né? uhum, A gente tem que uhum. sentir se aquilo realmente vai ser alguma coisa que eu quero trabalhar nos próximos
5 anos, pelo menos. Exatamente. Porque não adianta a gente querer ficar fazendo teste na hora que está empregado também, né? Acaba queimando um pouco o filme. E é esse contexto que a gente está comentando, o que eu percebi é que na época, hoje, né, fazendo a leitura daquele cenário, é que aquela empresa, há 15 anos atrás, ela estava fazendo um movimento que hoje a pequena empresa faz, que é de trazer o engenheiro de alimentos, o engenheiro de produção, o tecnólogo, né, em produção ou logística, é trazer esse profissional para dentro da fábrica. Isso há 15 anos aconteceu numa indústria do porte da Mabel. Hoje eu vejo, hoje não, né? Já há 8 anos trabalhando na pequena indústria, né? Atendendo pequenas indústrias, prestando consultoria, sendo gerente de operações de pequena indústria, eu percebo que a gente tem essa condição de trazer mais pessoas profissionais para atuar. Então a gente começa a abrir um pouco mais esse leque, esse espaço para esses profissionais com formação. Só que eu percebo também que, vamos pensar assim, já é difícil o empresário já chegar e entender que ele precisa de um engenheiro de produção, um engenheiro de alimentos. Aí a gente chega lá totalmente cru, não sabendo muito o que precisa fazer. E aí eles começam a se frustrar, sabe? De, poxa, eu contratei um engenheiro e achei que ele ia resolver a minha vida. Né? Quantas vezes eu já escutei de empresário que eu tenho um monte de engenheiro na fábrica, eu continuo tendo problema. E a gente tem que explicar, o engenheiro ele não exime uma fábrica de ter os problemas, ele te ajuda a resolver. Né? Ele tenta minimizar, ajuda a resolver, mas dizer para você que você nunca mais vai ter problemas, isso é ilusão. Né? E aí aproveitar esse movimento de abertura dessas pequenas empresas que eu acho que é a grande chance que a gente tem hoje, seja como consultor, né, como a Mariana está citando aqui, seja como funcionário, como a gente também atende muita gente em funções de analista, de estagiário, até de coordenação. Então eu vejo que existe essa brecha e essa oportunidade, que é uma oportunidade bem interessante de aproveitar mesmo, né? E aí depois disso, né? Então isso foi em 2006, 2007. De lá para cá, fui indo para outras empresas. E eu demorei um tempo para entender, e aí só a consultoria mesmo me ajudou a perceber isso, a entender que para formar gestores bem-sucedidos, principalmente na pequena indústria, eles precisavam passar por algumas etapas. A gente conversava mais cedo, né, Mariana? Mas que, por exemplo, a experiência com gestão de estoque e compras, a experiência com a gestão da produção, a experiência da gestão de indicadores, a experiência com o próprio PCP, né, que reúne aí muitas dos cenários que você precisa analisar, a gestão de pessoas, né, que é extremamente desafiadora, principalmente para nós que chegamos na faculdade e não temos nenhum tipo de formação específica, né, que seja para trazer esses desafios que a indústria nos põe em relação à gestão de pessoas. Então, eu percebo que esses são os principais desafios. E numa pesquisa que a gente rodou, não sei se todos vocês chegaram a responder, pessoal do grupo, eu tenho quase certeza que grande parte respondeu, e a gente teve uma resposta bem interessante, que é a condição de, por exemplo, grande parte está aqui como auxiliar, estagiário, alguns com cargos de liderança, né? Bem distribuído entre PCP, qualidade e produção, mas esse sentimento que a gente tem comentado aqui, né, de enxergar que existe uma diferença entre a vida real na indústria e o que a gente estuda na faculdade, foi uma resposta quase unânime, né? Então a gente tem uma grande parte aí das pessoas tendo esse mesmo sentimento. Uma outra coisa que me chamou muita atenção foram esses assuntos, os mesmos que eu citei, né? Estoque, pessoas, PCP, gestão de indicadores. Apareceu também um pouco de melhoria contínua, que é uma ferramenta bem utilizada na indústria e traz realmente muito resultado.
E, e, e que isso parece que é uma dor, né? É um sentimento muito comum. É, acho que Túlio e o Wellington, o Túlio também está trabalhando na indústria. Você me comentou lá no grupo que tem uma pequena indústria, não é isso? Sim, eu tenho meio que na família, né? Os Uhum, meus pais, eles tinham uma indústria. Eles têm, no caso. E uhum. eu ajudo de vez em quando, né? É indústria do quê? De alimentos? É, de alimentos. A gente faz molho de pimenta. Molho de pimenta? Sim. Olha, legal. E aí, Aí, sim. e aí como que é isso para você? Então, a nossa produção é bem baixa, né? Então, eu penso em atuar como gestor, né? Na Uhum. CPC São quantos funcionários lá? Então, a gente usa dois, três funcionários. É porque a gente tem um restaurante também. Aí acaba Ah, sim. usando os mesmos funcionários, sabe? É um negócio meio embolado ainda, sabe? Uhum. Então, acho que eu queria atuar aí nessa. É. Mas que os conceitos são os mesmos, tá? Independente do tamanho. Às vezes as pessoas vão fazer mais de uma função, mais de uma tarefa. Então, por exemplo, você não vai ter um gestor de estoque, um gestor de produção, um gestor de PCP. Muitas vezes uma pessoa vai fazer as três coisas e está super tranquilo, porque é uma estrutura Exato. bastante enxuta ainda. À É, medida que vai crescendo, é que a gente vai desmembrando as áreas, porque torna-se inevitável, né? Uma sim, pessoa passa a não dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Mas é sim. bem esse o começo mesmo, de e é uma coisa interessante, né, que eu comentava outro dia com um colega de trabalho, que é assim, geralmente a pequena empresa nasce, ela tem o vendedor e a pessoa que cuida da indústria. E aí depois continua tendo o vendedor, a pessoa que cuida da produção, mas a pessoa que cuida da produção também compra, também identifica o que precisa ser feito, também vai lá e contrata uma pessoa, contrata ou demite. Então é meio que um faz tudo. À medida que a empresa vai crescendo, ela precisa começar a delegar, né, essas funções e trazer pessoas para o negócio. E ficar naquilo que ela mais gosta. Então, geralmente é o dono, né? Igual você está citando aí, são seus pais. Sim. Então, que às vezes o seu pai tem mais tino para vendas, a sua mãe tem mais tino para a parte industrial, aí ele vai ficar, né, puxar mais para a área de vendas, a sua mãe mais para a área industrial. E aí a gente não tem o hábito, né, o pequeno empresário, inclusive, não tem esse conhecimento, inclusive, em algumas circunstâncias. Que a gente precisa ter alguém que pense a programação. Então a gente Exato. preocupa com quem vende, com quem compra, com quem produz. Mas é muito comum a gente chegar em empresas muito bem estruturadas e ninguém está lá pensando que a inteligência da produção, né? É o PCP que é a inteligência da produção. E aí a gente vai ver todos os problemas que acontecem, todas as brigas que acontecem entre comercial, produção, compras, ela poderia e é resolvida com muita tranquilidade quando você tem um planejamento e controle de produção. Talvez por cultura mesmo, né? Na própria engenharia de alimentos, pelo menos em Viçosa, a gente não vê uma cadeira de planejamento e controle de produção. Né? Não sei se lá no Sul vê alguma coisa disso, Mariana, ou você não formou aí no Sul? Oi, desculpa a pergunta? Aí no Sul, a formação, você formou em engenharia de alimentos aí no Sul, certo? Isso, na Tem URGS, alguma grade em... de planejamento e controle de produção? Não. E isso é uma coisa que eu e o pessoal, a gente sempre bateu nessa tecla, assim. Por que que não tem nada parecido com isso, sabe? Não tem Uhum. nenhuma cadeira parecida, não tem cadeira de gestão de pessoas, não tem cadeira de logística. Logística, É assim, ó, exatamente. eu e meus colegas, assim, pessoal mais próximo, a gente falou que reformularia toda uma grade Eu de também. coisas que seriam mais aplicáveis pra gente, né, Com no dia a certeza. dia. Com PCP, certeza. assim, Aline, eu vou te dizer que eu tenho muita dificuldade. Já tentei estudar, já tentei implementar, eu não consigo. É uma coisa assim muito difícil para mim. Uhum. Nas empresas pequenas que eu trabalho como consultora, a gente bate nessa tecla assim e não anda, parece. Uhum. Como supervisora de produção que eu fui um tempo, também não consegui implementar um PCP do começo ao fim. Uhum.
a pior parte pra mim, é a programação de produção. O E controle quando de a gente consegue colocá-la para funcionar, é um sossego, né? É um alívio, porque você tá rindo, Wellington? O Wellington sabe me dizer, conta aí um pouquinho, Wellington. Então, essa para mim é a melhor parte que tem hoje, né, Aline? Porque, Wellington, igual, não vou dizer nada agora, porque é você que vai ter que dizer. Ensina o Wellington a fazer isso, pelo amor de Deus. Isso, Wellington, conta aí pra nós. isso, é uma série de coisas, são vários fatores que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar não só na programação de PCP, a gente tem que pensar na programação de estoque, numa Sim. programação de compras, numa programação de campo, alguns que atendem campo, alguns que atendem uma terceira indústria. São variáveis que é o cotidiano mesmo que vai nos mostrando qual que é a melhor forma, se é implantar o PCP ou adaptar um PCP, Adaptar, exatamente. né? E essas são as melhores maneiras, porque criar exatamente um PCP em determinadas indústrias é uma situação bem complexa de se lidar, né? Eu falava hoje, na reunião mais cedo, que eu estava num cliente, justamente isso. Tem empresas em que a programação é feita no lápis e papel. E tem empresas que a programação é feita na areia, você desenha, porque você tem que apagar meio que rapidamente. Porque é tão mutável, é tão dinâmico, que você tem que ter essa capacidade de se adaptar mesmo. A gente só consegue se adaptar quando a gente tem domínio das informações. Se a gente não tiver domínio das informações, a gente não consegue adaptar com rapidez. Que é, por exemplo, vamos imaginar um restaurante lá dos pais do Túlio. Se eles não conseguem ter uma capacidade de se adaptar muito rapidamente, eles perdem o time de uma série de coisas. De uma venda que pode ser uma venda importante, de um atendimento no restaurante que eles precisam fazer ali e o tempo é muito rápido. Eu já tive a oportunidade de fazer um diagnóstico, né, de consultoria, que é quando a gente vai visitar o cliente e fazer mesmo uma avaliação técnica para depois fazer uma proposta comercial. Num restaurante, eu fiquei lá no tempo, do início da preparação até o fim do almoço, eu saí de lá assim, estarrecida. Falei, por onde que eu vou começar? De tão rápido que de tão dinâmico, de tão tudo que existe. Era uma praça, para vocês terem uma ideia, que são aquelas bancadas, né, de 160 preparações. Então eu saí de lá assim, eu acho que eu vou ter que aprender ao invés de ensinar. Porque tem muita coisa, muita coisa. E aí a gente foi... a proposta não andou muito, porque eram 5 unidades e mais de um sócio, então tinha 2 sócios que queria e os outros 3 não queriam, e aí acabou que a gente não fluiu muito bem. Mas lá existe uma oportunidade gigantesca de compras, principalmente porque eles faziam compras separadas e poderiam fazer compras como numa central, por exemplo. Usar o benefício do volume para poder fazer uma compra centralizada. E aí cada um queria fazer a compra do seu jeito, da sua forma, então existia um desafio muito grande para gerir com esses sócios, e aí acabou não dando muito certo continuar por lá. Mas já no diagnóstico é possível perceber uma série de melhorias que dá para implementar e traçar um plano mesmo de atuação, que muitas vezes é o que dá o direcionamento para resolver os problemas no cliente e depois trazer um resultado. Por exemplo, eu atendo a empresa que o Wellington trabalha, né, Wellington? Então, lá com 2 anos, o Wellington entrou no meio do processo da consultoria como uma das tarefas que eu dei à empresa, né, de contratar uma pessoa para fazer a etapa de PCP. E vem andando bem, vem caminhando bem, mas é um processo que não é de um dia para o outro, ele leva um tempo para acontecer, né? Ele não é mágico. Então, por exemplo, um PCP, a gente não cria um PCP de um mês para o outro, né? É um processo de maturação, a gente vai criando os processos, vai amadurecendo as pessoas, né, nas atividades,
até que a gente consegue realmente ter uma rotina rodando, dando resultado. Mas é um processo de aprendizado. Então, olhando para toda essa condição, né, de o que a gente vê na faculdade, o que a gente não vê, o que a gente gostaria até de reformular enquanto curso, né, conforme a Mariana citou, existem 2 pontos, um ponto de frustração e um ponto de desejo, que é o ponto de frustração que eu percebi na pesquisa, foi que muitas pessoas são frustradas com essa questão de teoria versus prática, e frustradas também com a gestão de pessoas, né? Que as dificuldades com a gestão de pessoas, a dificuldade de levar as melhorias ou as mudanças para frente mesmo, e ter resultados em função de resistência das pessoas, de não apoio, né, da gestão, né, que está acima dessa equipe. Porque a gente tem muito analista, muito estagiário, né, que respondeu essa questão e que vive essa realidade que eu tô colocando aqui, né. Então, essas 2 frustrações eu senti no início, e eu tenho certeza que hoje em dia muitas pessoas sentem também essa frustração. E o desejo que é o desejo que todos nós temos, né, de crescer na carreira, ter o reconhecimento, porque são 2 coisas diferentes, né? Crescer como gestor, como diretor, como gerente, e ser reconhecido. Eu posso ser um analista muito bem reconhecido e posso ser um gestor que não é reconhecido. Então, são 2 pontos que a gente realmente precisa lutar e se desenvolver para conquistar, né? Reconhecimento a gente conquista, posição em indústria a gente também conquista, cliente, no caso da consultoria, a gente também conquista, só que isso é um passo a passo. E aí, nesse cenário, o desafio primeiro, adquirir conhecimento, depois gerar resultado e, por último, crescer na carreira. Porque eu não sei se vocês compactuam da mesma opinião, mas comigo sempre aconteceu assim, eu tinha que fazer uma entrega, né, enquanto analista, enquanto supervisora, enquanto gestora, e depois a oportunidade, quando passou, eu estava ali preparada para poder assumir, né, e não o contrário, assumir uma responsabilidade com a qual as pessoas apostassem se ia dar certo ou não. Então, para a gente crescer na carreira, além de conhecimento e além de resultados, tem que ter, lógico, oportunidade, mas a gente também tem que estar preparado para quando ela chegar, a gente abraçar, né, da melhor forma possível. Como que vocês têm, principalmente vocês, né, você, Túlio, o Wellington, que estão aqui mais no começo, né? Como que vocês estão enxergando isso na carreira de vocês? E você também, Mariana, apesar de já estar um tempinho aí, estar trabalhando com consultoria, tem alguns desafios nesse sentido de conquistar, né, o espaço, conquistar o território aí de atuação. Como que é isso para vocês? Túlio, Wellington? Vou falar primeiro que o Túlio. Tava esperando ele falar logo. Então, igual eu estava comentando com outros colegas de trabalho, para mim, esses 2 anos estão sendo os melhores 2 anos de aprendizado da minha vida mesmo. Porque acabou com a chegada dessa implantação do PCP, eu consegui otimizar várias coisas, igual eu fechei agora com estoque, aí além do PCP eu tenho estoque, eu tenho uma conversa direta com compras, eu tô por trás de praticamente 90% do processo da nossa fábrica hoje. Uhum. Ele está passando por minhas mãos hoje. Uhum. Eu acho que por isso até que a gente conseguiu adaptar bastante as coisas, igual a Marina perguntando qual que é o segredo do PCP. Eu acho que é o acúmulo de informações, você saber o início do processo até o final do processo, é aquela cadeia giratória, né? Você sabe tudo que entra e sabe tudo que sai. Uhum. É aí que a gente consegue montar um esquema, igual hoje eu tenho uma conversa bem bacana com o nosso compras, que a gente tinha bastante dificuldade, e hoje, para mim, está sendo a melhor experiência.
Eu falo que o PCP é o cara mais bem informado da fábrica. Isso. Ele tem que ser o cara mais bem informado da fábrica. Tudo tem que chegar no ouvido dele. Hoje a gente sabe até quem falta e o motivo que faltou. Exatamente, porque isso pode interferir em uma série de coisas, né? A gente é muito bem informado. Onde eu atuo também hoje, hoje não muito, né? Que eu acabei formando pessoas para ficar nessa função especificamente. Mas lá, 6 anos atrás, quando eu cheguei também nessa indústria que não tinha o PCP, tinha apenas, né, os gerentes de produção, a pessoa que cuidava das vendas, e aí a gente começou com essa inteligência de PCP, onde a gente fica sabendo de tudo, né? Então, tenho pessoas que fazem especificamente esse trabalho, mas a gente, enquanto estratégia de produção, enquanto estratégia de operação, a gente precisa ficar sabendo de tudo. E quando a gente não fica sabendo de tudo, a gente descobre. Que é assim, não tá contando, não, mas a gente descobre, a gente é muito bom em investigação. Então, Mariana, uma dica, já quer ficar boa em PCP, já começa a assistir série de investigação. Porque a gente é muito treinado nessa função investigativa. Então, às vezes, a função lá por exemplo, expedição, ou alguma área da produção tenta fazer alguma coisa para esconder alguma informação, não dá muito certo, não. A gente acaba descobrindo e fica feio. Então, é uma das coisas que a gente faz bastante é investigar, né, Wellington? Isso. A parte de investigação é bem... Para quem gosta de investigação, é um prato cheio, né? PCP acaba sendo uma função bem interessante. E aí, nessa história de 15 anos, né? Eu acabei levando um bom tempo, 15 anos é quase uma vida, né? Para aprender que o caminho para a gente chegar como um bom gestor de produção, um bom gestor de operações, a gente teria que ter conhecimento nessas áreas que eu citei, né? Estoque, PCP, produção, indicadores, que a gente vai falar da parte estratégica, né? Na gestão de pessoas. E eu levei um bom tempo para descobrir isso. Eu tenho um amigo que hoje ele é gerente, se não me engano, ele é gerente de operações da Barry. Barry é uma de chocolates que tem a linha extrema, né? E ele rapidamente ele aprendeu que o caminho para se chegar a uma gerência de produção era passando pelas funções PCP e as funções de gestão de estoque. Então, enquanto eu era gestora de melhoria contínua, por exemplo, lá na Mabel, ele já tinha passado pela área de estoque, pela área de compras, pela área de auxiliar do PCP. Então, assim, muito rapidamente, enquanto eu estava trilhando a minha carreira em Y, né, que eu era gestora de grupos de melhoria contínua, ele já foi rapidamente nessas 3 funções. Com isso, ele era a pessoa mais preparada para assumir a gestão de uma a fábrica menorzinha que a Mabel tinha. Era um anexo lá em Aparecida de Goiânia mesmo, que era a fábrica de wafer. Então, essa fábrica só fazia wafer. Então, quando o gestor estava se preparando para ser um futuro gerente, ele era mandado para lá. Então, a gente já meio que sabia. Tal fulano vai ser indicado para ser gestor no wafer. Muito provavelmente, ele seria indicado para ser gestor em alguma unidade das 5 unidades da fábrica. E aí não deu outra. Ele começou, se não me engano, em 2008. Eu estava lá desde 2006. Em 2011, quando eu saí de lá e vim para Minas, ele já era gerente da unidade do Sul, se não me engano, Barra Longa, que é a cidade. Então, assim, com 3 anos, ele aprendeu a função em gestão de produção, gestão de estoque, PCP, compras, porque aí ele acabou fazendo trabalhos que estavam direcionados ou relacionados a isso, e rapidamente virou gerente. Então, assim, para mim hoje, fazendo leitura desse cenário, o entendimento para galgar esses cargos de gestão mais rápido possível, não tem outro caminho senão aprender estoque, aprender compras. Você não precisa ser o comprador, mas você precisa entender a estratégia de compras, o próprio PCP,
A gestão da produção também, você não precisa ser um gestor de produção, mas tem que entender como funciona a dinâmica do gestor de produção. A gestão de indicadores, né, que é extremamente importante você saber de indicadores para poder entender quais serão as ações de melhoria propostas, quais serão as ações necessárias para evoluir mesmo, né, com o resultado da fábrica. E aí, com isso, a gente consegue construir um caminho mais rápido. E aí a gente tem alguns exemplos, né? Eu vi que a Eduarda entrou. Eduarda? Tá me ouvindo? Oi, Aline. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Desculpa, eu só consegui entrar agora. Tranquilo. Você também vai ficar só no áudio? Daqui a pouquinho eu apareço. Tá bom, sem problemas. Tá tranquilo. Então, assim, hoje eu consigo fazer essa leitura, né, desse meu amigo, desse meu colega que fez esse caminho, e também tenho outros exemplos, né? Tem uma gerente, por exemplo, que eu ajudei a formar, já tem uns 5 anos que ela entrou na fábrica. Ela entrou como analista de PCP, logo em seguida, em uns 2 anos, surgiu a oportunidade dela começar a treinar como gerente, porque já havia uma perspectiva de aumento, expansão da fábrica, e com 2 anos e meio ela já assumiu como gerente suporte, não era a gerente que tomava todas as decisões, mas ela estava ali dando suporte para o gerente que era o oficial, vamos pensar assim. E quando surgiu a vaga, né, quando um dos gerentes pediu para sair, ela estava lá pronta, já atuando como gerente, mas ela não tinha uma equipe só para ela, né? Então, quando surgiu a oportunidade, o gerente pediu contas e aí ela estava pronta para assumir. Então, no intervalo de 5 anos, ela saiu. Ela estava no 7º período de engenharia de produção aqui na cidade. E aí, 5 anos depois, ela já tinha uma equipe numa fábrica que é metade do faturamento da indústria que ela trabalha. Então, sim o caminho, o PCP e a gestão do estoque e produção, essa gestão que envolve toda essa inteligência de produção, é um caminho que encurta muito a atuação de quem quer sair da fase de analista, de estagiário e chegar a uma carreira de gestor, né? Só que não se enganem, né? Carreira de gestor não é mil maravilhas, não. É problema todo dia para resolver. Mas para quem faz engenharia, quem quer seguir a carreira de gestão de produção, tem que gostar de resolver problema, tem que gostar de fazer sessão investigativa, então tem que ter gosto por fazer isso. Porque senão tem outras carreiras, né? Conforme a Mariana até citou no início, é bom a gente testar para enxergar aquilo que a gente não quer e aquilo que a gente quer de fato fazer na nossa carreira, certo? E aí, bom, diante de tudo isso que a gente tem conversado, o que é a minha proposta? Eu tive, né, já tem um tempo que eu já estou reunindo algumas informações, reunindo algumas coisas para poder compartilhar, e eu quero fazer uma proposta para vocês. Nós temos esses 6 temas, né? Que é estoque, produção, PCP, indicadores e gestão de pessoas, e também a forma de fazer um diagnóstico. A minha proposta é que a gente tenha encontros semanais, né? Falando de cada um desses temas, nesse mesmo modelo que nós estamos fazendo aqui. Eu mando o link lá no grupo, a gente fala aqui, já estamos aqui com 40 minutos, né? Provavelmente daqui a pouco a gente já vai falar sobre dúvidas e um encontro mais ou menos de 1 hora, 1h20, para a gente falar desses temas. E aí cada semana a gente vem e fala de um deles. O que vocês acham? Vocês acham que é uma proposta boa? Acho bem bacana. E aí, assim, vou explicar um pouco do porquê que eu estou fazendo isso, né? Eu sou uma apaixonada por consultoria. E já estou há 8, quase 9 anos nesse ramo. Porém, por uma escolha de vida, eu acabei tirando um pouco o peso da minha jornada de trabalho da consultoria para ficar mais na cidade de Divinópolis, né? Então, passei a ficar mais tempo dedicada à indústria e menos tempo dedicada à consultoria. Só que eu sou uma apaixonada em fazer isso que eu estou fazendo, que é
conversar com vocês, trocar ideia, resolver problemas, ajudar a resolver situações em diversos lugares, né, que é muito próprio da consultoria e da mentoria. Então, agora, com essa condição de ascensão do online, eu falei assim, poxa, eu acho que eu posso fazer isso, posso ajudar mais pessoas, posso estar mais próximo de pessoas que estão aí no sul, né, Mariana? Ou que estão no norte do país, enfim, independente do lugar, a gente vai conseguir fazer uma troca boa de ideias. E aí eu falei assim, poxa, eu vou chamar esse pessoal para a gente conversar, porque eu acho que posso contribuir. O meu propósito é ajudar na formação mesmo de gestores, e eu gostaria muito de estar com vocês, reunir com vocês nesses 6 encontros. O que vocês acham? Ótimo. Bacana. Acho muito bacana essa troca de conhecimento. Conhecimento, muito bom. Eu acho muito bom também. Bom, isso é ótimo. Então, vamos fazer o seguinte, a gente já vai deixar marcado então. Então, vamos deixar toda quarta-feira, 19h30. Nós estamos aqui com esse encontro marcado. E eu só vou pedir uma coisa. Hoje nós estamos aqui em 6 com o Túlio. Túlio, Wellington, Mariana e Eduardo. Tinha uma outra galerinha lá no grupo. Nós vamos fazer inveja neles, porque a conversa foi uma conversa boa. E eu queria que vocês trouxessem mais pessoas, porque aí a gente enriquece mais as discussões, né? Porque daqui a pouco, na sessão que vem, a gente já vai estar sabendo tudo que a Mariana faz, tudo que o Wellington faz, tudo que os Túlios fazem, tudo que a Eduarda faz, né? Então é bom a gente ter sempre mais pessoas por aqui. Então eu já vou pedir para vocês trazerem pessoas que vocês sabem que gostariam de estar aí conversando, por exemplo, semana que vem sobre gestão de estoque, né? Que é o tema que eu vou propor para a semana que vem. E aí a gente vai crescendo esse grupo para maiores discussões. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Tá tranquilo? E aí agora eu quero saber de vocês, dúvidas. O que vocês têm de dúvidas em relação a essa jornada? O que a gente poderia trazer aqui de informações que vocês sugerem, de cases, de situações? Como que vocês... Porque nós vamos construir isso junto, tá? Não tem nada pronto, a gente pode construir junto. PCP. PCP vai ser o tema da aula do dia 15. Eu vou falar bastante coisa sobre PCP. O que mais? Gestão de pessoas também foi uma coisa que apareceu muito na pesquisa. Acho que vai ser uma aula legal. A gestão de pessoas aqui eu estou propondo para o dia 29. Indicadores. Indicadores vai ser a aula do dia 22. Eu acho que eu tenho também bastante dificuldade em saber como começar, sabe? Uhum. Acho que a minha principal dificuldade dentro de tudo seria, sei lá, começar mesmo, sabe? Não sei. Vai ter a aula do dia 6/10, Ah, que a gente vai falar sobre o diagnóstico. Essa Mariana também não pode faltar não, viu, Mariana? Com certeza. O diagnóstico é uma ferramenta que eu uso para poder fazer avaliação da empresa quando eu vou fazer então vai fazer a proposta de consultoria, independente dela estar fechada ou não, é preciso fazer um diagnóstico, entender como que está aquela situação. Vou contar uns casos muito engraçados de diagnóstico, porque a gente ri demais, gente. A gente trabalha muito, mas a gente também dá umas boas risadas. Vou trazer uns casos bem interessantes aqui, e aí a gente vai conversar muito de como fazer, a postura que a gente tem que ter para fazer o diagnóstico. Vai ser bem, bem bacana, dia 6/10. Então, por onde começar? Eu começaria aprendendo como fazer um diagnóstico, sabe, Túlio? Porque se você sabe, pelo menos, enxergar, olhar ali para aquela indústria, né, onde você está começando um trabalho, ou como contratado ou como consultor, você consegue bem ter uma ideia de por onde que você começa. Já tem algumas sugestões de por onde que começa, mas o diagnóstico ele ajuda bem a definir o que é mais urgente, o que é mais gritante naquela situação. Tem lugares
por mais que eu tenda a começar por gestão de estoques, tem lugares que, se eu for pela gestão do estoques, tem alguma coisa muito pior acontecendo que eu preciso dar atenção. Então, o diagnóstico é uma boa ferramenta. Dia 6/10, pelas minhas contas aqui, nós vamos estar falando sobre isso. Wellington, Eduarda? Alguma pergunta? Alguma dúvida sobre essa questão de vida real na indústria? O que vocês estão sentindo de dificuldade? Ô, Aline, eu cheguei um pouquinho atrasada. Me tira só uma dúvida. A gente pode chamar as outras pessoas normais assim? Tipo, posso compartilhar? Pode compartilhar. Pode compartilhar. Compartilha o link do grupo. Porque aí a pessoa já vai direto pro grupo. Aí lá, aí toda quarta-feira eu já mando igual hoje, né? O link para entrar na aula. E aí eu faço inicialmente um bate-papo, né? Uma introdução sobre o tema, trago alguns pontos sobre o tema que a gente vai discutir. E aí depois a gente abre para fazer discussão de o que eu vivo em relação a isso. Então, por exemplo, semana que vem é gestão do estoque. Se vocês já quiserem anotar aí o que vocês já vivenciam em relação à gestão do estoque, os desafios, as situações que vocês vivenciam, que aí a gente vai discutir aqui, trocar ideia, às vezes sair até com soluções aqui para poder implantar e botar em prática. Né? Então é bem legal que, como semana que vem é gestão do estoque, vocês já vão fazendo aquecimento aí, trazendo todas as dúvidas que vocês têm em relação à gestão do estoque para a gente discutir, que aí enriquece bastante a discussão e não fico só eu falando, né? Aí vocês me dão uma folga, eu fico aqui ouvindo, vocês vão falando, fica melhor, entendeu? Certinho. Tranquilo? Então, beleza. Tranquilo. Ficamos combinados assim. Então, pode compartilhar o link do grupo, pra gente colocar mais pessoas para essa discussão. Faz bastante inveja no pessoal que não entrou na aula, né? Que entrou no grupo, mas não entrou na aula. Eu vou editar, tá? Esse vídeo, ele está sendo gravado, eu vou editar e postar no YouTube pra gente, para vocês mandarem o link, né? As pessoas discutirem, verem o que a gente conversou aqui, se interessarem, se inscrever lá no canal e a gente começar esse trabalho aí de gerar valor, né? Então, Mariana, aquilo que a universidade não está fazendo, nós vamos fazer. Amém. Né? Aquilo que a universidade está deixando brecha, nós vamos complementar de cá. É bem isso, né? Mesmo. A maioria das coisas a gente não usa para nada, né, Aline? Eu tô ainda procurando utilidade para um monte de coisa. Não achei, não. Eu acho que eu utilizei 1%, talvez, do que a gente aprende na faculdade, na vida real. Né? Você aprende outras coisas, né? Não vamos comentar, porque senão depois eu tenho que ficar fazendo muita edição no curso aqui, mas na aula. Mas a gente aprende umas coisas legais, né? A gente administra muito bem festas, o estoque de bebida, né? A gente aprende que gestão de estoque ali, né? É verdade. Não, bacana, então, gente. Então nós vamos ficar assim. Ficamos combinados de semana que vem falar sobre estoque. Espero que a sala esteja ainda mais repleta e que a gente tenha boas discussões sobre gestão de estoque. Certo? Combinado. Então tá, joia. Muito obrigada, viu, por vocês tirarem um tempinho pra gente conversar. E eu tenho certeza que nós vamos ter boas ideias e boas soluções pra gente aplicar na prática. Tá bom? Com certeza. Então, obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas... Até mais.